Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniela e nós estamos aqui na sala de aula da Smart Technology e nós vamos falar hoje de pecuária, entradas e bandeiras. Bom pessoal, eu coloquei dois mapas aqui, mapas econômicos do Brasil. Esse aqui é do século XVI, esse aqui é do século XVIII. Mas nesses mapas, por enquanto, eu queria que você prestasse atenção no contorno do Brasil. O que era o Brasil no século XVI? O Brasil do século XVI era o Brasil litorâneo, né? O que fazia com que o Brasil se limitasse a ficar no litoral? Lembram? É o Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas vai dizer que as terras a leste pertenceriam a Portugal e a oeste pertenceriam à Espanha. Agora, se você for olhar o mapa do século XVIII, dá uma olhada aqui. Ele tem uma conformação muito parecida com a nossa de hoje em dia. Agora você fala, mas Dani, mas por que isso? O que faz com que em menos de 2 séculos eu tenha uma mudança tão grande? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A gente vai ver o que leva a que Portugal ultrapasse o Tratado de Tordesilhas. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente não pode esquecer, que é muito importante, é a União Ibérica. Então, eu e vocês sabemos que durante de 1580 a 1640, Felipe II, que era rei da Espanha, unificou a Península Ibérica, fundando a União Ibérica. Quando isso acontece, não há mais sentido ter o Tratado de Tordesilhas, concorda comigo? Vamos voltar no outro mapa e vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Não há mais por que respeitar o Tratado de Tordesilhas. Então eu posso seguir rumo ao oeste, eu posso adentrar para o sertão, para o interior. Outra coisa que faz com que haja esse ultrapassar o limite do Tratado de Tordesilhas é a parte econômica. Então eu vou ter as drogas do sertão, olha aqui, então tudo que é verde aqui no mapa são as drogas do sertão, muito ligadas às missões jesuíticas. Eu vou ter tudo que é roxinho aqui, eu vou ter pecuária, então uma pecuária no Nordeste, a pecuária no Sul, a cana-de-açúcar, que não vai fazer, né, essa circulação. Agora, olha, temos ouro. Olha onde o ouro está. É todo esse laranjinha aqui. Então, toda essa parte econômica vai propiciar essa entrada do português do litoral rumo ao sertão, rumo ao interior. Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar da pecuária especificamente. Inicialmente, o gado, ele não era um animal tipicamente brasileiro. Quem vai trazer o primeiro lote de gado para o Brasil é o Martim Afonso de Souza, lá na capitania de São Vicente, em 1534. E o gado no Nordeste, ele inicialmente vai ficar junto dos engenhos açucareiros. Só que com o passar do tempo, aquele gado tomava o espaço da cana-de-açúcar, que era o que era rentável, era lucrativo. Automaticamente, e pior, gado não respeita a cerca, né? Então podia pisotear a plantação. Então esse gado, ele foi gradativamente saindo do litoral, olha lá o mapa de novo, ele vai saindo do litoral e vai adentrando o sertão nordestino. Quando ele faz esse movimento, ele vai para perto da onde? Do sertão nordestino? Perto do Velho Chico, do Rio dos Currais. No engenho, o gado tem a função de fazer a moenda funcionar. A gente sabe que a gente tem 2 tipos de engenho. O engenho trapiche, que é movido pela tração animal, e o engenho hidráulico, que é o engenho real, que nesse caso não precisa do animal. Dani, mas quando há um engenho real, há necessidade de animal? Por quê? Porque o animal, nesse caso aqui, ele vai ter uma função, que é a função de levar a cana-de-açúcar da colheita, né, da plantação, até a moenda. Então, são os carros de boi. Tudo bem? Agora, quando esse gado,
esse gado vai para o sertão nordestino, eu vou ter uma outra característica de fazenda, uma outra característica de mão de obra. São os chamados vaqueiros. E a maioria dos vaqueiros, a maioria das fazendas às margens dos rios no Nordeste, não necessariamente só do São Francisco, eles são pessoas que são livres, mestiços. Então é uma conotação diferente, porém eles continuam fornecendo gado para os engenhos açucareiros. Já no sul do país, nós vamos ter o gado a partir do século XVII. E no sul do país há uma diferença grande. O gado ele não vai servir para a função do engenho colonial. Ele vai ter as funções do couro e do charque. Charque é uma carne salgada, seca no sal. Agora, por que o sul deu tão certo para o gado? Porque o sul tem os pampas gaúchos, né? Então, são áreas planas, áreas que têm gramíneas, áreas meio que próprias para o pasto. Bom, vamos pensar em entradas e bandeiras. Vamos pensar agora no deslocamento dos bandeirantes. Quem são os bandeirantes, né? Bandeirantes virou sinônimo de paulista, porque a maioria das bandeiras saíam de São Paulo, de Piratininga. E os bandeirantes, eles no imaginário e nas imagens, eles aparecem todos bem vestidos, bem calçados, bem barbeados. E a grande maioria dos bandeirantes mais pareciam com índios do que propriamente com bandeirantes, com brancos. O que deixava, por exemplo, os jesuítas desconcertados, que eles achavam um absurdo como é que um branco, muitas vezes, por andar tanto tempo no mato, você tem bandeiras que saem de São Paulo e chegam ao Amazonas. Então, você imagina que aquele indivíduo que saiu de São Paulo vai chegar no Amazonas de que jeito? Né, correndo atrás de índio, com mato, com mosquito, com calor, com chuva. Então, aquela visão do bandeirante é uma visão que a gente tem que desconstruir, né? Aquele bandeirante, aquele imaginário, as botas, o chapéu, bem barbudo, mas a barba bem feita. Bom, vamos pensar em São Vicente. São Vicente, ela foi uma capitania ao lado de Pernambuco que prosperou inicialmente. E ela prosperou por conta da cana-de-açúcar. Mas devido ao seu solo mais arenoso e devido à concorrência do Nordeste, São Vicente, ele gradativamente deixou de produzir cana-de-açúcar para começar a produzir alimentos. Primeiro para subsistência, depois para a economia colonial, uma economia complementar alimentícia. A União Ibérica, ela vai trazer alguns problemas para Portugal, para a União Ibérica. No caso, qual problema Portugal vai ter com essa junção da União Ibérica? Os holandeses não só vão invadir o Brasil, que eles vão invadir o Nordeste, isso é uma outra aula, como eles também vão invadir alguns postos de escravos na África. Então vai começar a faltar mão de obra escrava. E São Vicente não ganhava tanto quanto o Nordeste açucareiro. Então ele precisa de mão de obra para suas lavouras. Aonde é que ele vai pegar essa mão de obra? Ele vai pegar dos índios. Então ele vai pegar essa mão de obra com o movimento das bandeiras. Bandeiras e entradas. A diferença clássica é que as entradas são financiadas pelo governo português e elas vão principalmente buscar metais preciosos. Uma vez que os holandeses, quando foram expulsos do Brasil, eles vão levar com eles a muda de cana-de-açúcar. E vão começar a plantar esse açúcar lá nas Antilhas e vão começar a concorrer com o açúcar português. E aí Portugal ele precisa achar o tão e velho sonhado ouro que Cabral já vinha sonhando desde que ele descobriu o Brasil. Quais são os 3 tipos de bandeira? Bandeira de apresamento. Bandeira de apresamento é bandeira de prender o índio. Então, bandeiras de apresamento. As bandeiras, diferentemente das entradas, elas não são financiadas pelo governo, elas são iniciativas particulares. Então, na bandeira de apresamento, eu busco o índio. E esse índio eu busco aonde? Eu tenho 2 possibilidades. Ou eu vou buscar o índio na aldeia,
ou eu vou buscar o índio nas missões jesuíticas. E aí nós vamos ter uma treta entre jesuíta e bandeirante. Por quê? Porque o jesuíta, ele vai aculturar o índio. Aquele índio da missão já está pronto. Ele fala português, ele já se veste, ele já é monogâmico, ele já reza, ele já sabe como fazer agricultura. E o nosso querido bandeirante, ele tá de olho nesse índio, porque ele não vai ter trabalho com esse índio. Então, a partir daí, nós vamos ter um conflito muito grande entre colonos e jesuítas. Tudo bem? O outro tipo o outro tipo de bandeira é a bandeira de prospecção. A bandeira de prospecção ou de busca de metais preciosos, de ouro, prata, e esses metais vão ser de fato encontrados inicialmente na região das Minas Gerais. E eu ainda tenho o sertanismo de contrato. O sertanismo de contrato, os bandeirantes eram contratados ou pelo governo ou por fazendeiros, ou para acabar com rebeliões indígenas, porque os índios se revoltavam e invadiam as fazendas, ou para capturar escravos que haviam fugido. Então esses são os 3 principais tipos de bandeiras e nós terminamos a nossa aula. Espero que você tenha aprendido. Muito obrigada.